Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! E bem-vindos à Feira do Livro, nosso primeiro dia. Através da Lei Rouanet de Cultura do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Hoje nós vamos debater nesse encontro, nessa conversa, 50 anos de liberdade. História, literatura, política e canção popular se cruzam nessa mesa sobre 5 décadas de descolonização de Cabo Verde, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Para a composição da mesa, eu vou chamar cada um por ordem alfabética. Então, eu chamo primeiro o professor Fernando Rosas, por favor, professor historiador, professor emérito da Faculdade Nova de Lisboa, professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa também, e autor de um sem número de livros e artigos acadêmicos. Dentre os livros publicados pelo Fernando, eu destaco Direitas Velhas, Direitas Novas, que é o livro mais recente do Fernando, Salazar e o Salazarismo, ensaio breve de história comparada, e Salazar e o Poder, A Arte de Saber Durar, que é o livro que vai ser lançado aqui na nossa feira. Além de autor de uma literatura que é incontornável para quem estuda o Portugal contemporâneo, o Fernando possui, desde sua juventude, uma importante faceta de ativista político. Atualmente é militante do Bloco de Esquerda, tendo sido deputado à Assembleia da República de 2000 a 2001 e entre 2005 e 2010. Então, por obséquio, uma salva de palmas aqui ao nosso convidado, Fernando Rosas. A segunda pessoa que eu convido é a Lídia Jorge, escritora, autora de uma vasta obra que a credencia como uma das mais importantes autoras contemporâneas da língua portuguesa. Na impossibilidade de mencionar todos os seus romances, eu cito aqui alguns, se vocês me permitem, que mais me tocaram em particular,
que são A Casa dos Murmúrios, O Vento Assobiando nas Gruas, Os Memoráveis e Misericórdia. Lídia também foi escolhida para fazer o discurso inicial das comemorações do dia 10 de julho, aniversário da morte de Camões, e, por isso, feriado nacional em Portugal, que foi um discurso pungente. Imagino que muitos de vocês tenham assistido pungente e corajoso. Então, por favor, uma salva de palmas à nossa querida Lídia Jorge. E o terceiro convidado de nossa mesa é o Mário Lúcio, que tem várias atividades, é cantor, compositor, pintor, poeta e político. Dentre as suas atividades políticas, destaco o fato de que, entre 2011 e 2016, o Mário Lúcio desempenhou a função de ministro da Cultura de Cabo Verde. Na qualidade de músico, produziu uma série de discos, como Traditional, com a banda Cimenteira, da qual ele fazia parte, Marilua e Funeral Night, entre outros discos. Esses dois últimos são discos solo, não é claro. Como escritor, Mário publicou diversas obras, como Biografia da Língua, O Diabo Foi Meu Padeiro e O Livro que Me Escreveu, que é o livro que nós vamos lançar aqui. Então, por favor, Mário, um aplauso para o nosso terceiro convidado. Pois, muito bem. Então, obrigado ao Fernando, à Lídia e ao Mário por estarem aqui. É um prazer muito grande. E quero agradecer à organização da Feira do Livro por ter me convidado para mediar esse encontro. E eu começo fazendo uma pergunta que é para os três, que eu acho que abrirá bem, dada a temática do nosso encontro. Em que medida os livros de vocês, não precisa ser necessariamente os últimos que vocês vão lançar aqui, mas em que medida eles dialogam direta ou indiretamente com o que nós estamos a conversar aqui, com o processo descolonizador, com a vida, né, quer dizer, de Portugal e dos países dos PALOP nesses últimos 50 anos. Então, eu vou pedir para começar pelo Fernando e seguir essa ordem, depois a gente vai mudando as ordens. Obrigado. Então, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar os meus colegas da mesa. É uma honra estar aqui com eles. Também o professor Martinho. Eu queria, como cidadão português, não podia deixar de iniciar a minha participação neste encontro com uma saudação muito especial à Lídia Jorge. A Lídia Jorge tomou a palavra no dia 10 de junho, que é considerado o Dia Nacional em Portugal, com um discurso lúcido e corajoso sobre o nosso imaginário, sobre o nosso passado, sobre a nossa atualidade, sobre os riscos que corre a democracia em Portugal sob pressão da extrema-direita. Foi interrompida pelos neonazis nesse discurso, numa espécie de manifestação, de contra-manifestação. Tem sido, aliás, agredida publicamente por esse setor da extrema-direita em Portugal, e o seu discurso foi um ato de coragem, de lucidez e de defesa da democracia em Portugal. E eu queria publicamente agradecer por causa disso. O colonialismo português foi um colonialismo tardio,
que foi o colonialismo português africano, foi um colonialismo tardio, que se adaptou do ponto de vista administrativo e do Estado às novas diretivas da Conferência de Berlim do final, enfim, da segunda metade do século XIX, e, portanto, é um colonialismo que só muito tardiamente é um colonialismo moderno, no sentido até da modernidade do capítulo do colonialismo. Inaugurou, em nome da ocupação efetiva que a Conferência de Berlim exigia, uma primeira época de guerras coloniais, ao longo do fim do século XIX e pelo século XX dentro até, sensivelmente, os anos 30, só opera uma viragem modernizante do ponto de vista do sistema colonial com a Segunda Guerra Mundial. Mas é um colonialismo que tem uma particularidade, é um colonialismo que é uma fonte muito importante de acumulação para as classes dirigentes em Portugal. Não há nenhum grande grupo financeiro que nessa época, na primeira metade do século XX, não tenha um pé forte na exploração colonial. E, sobretudo, é um colonialismo que dava emprego a muita gente. Dava emprego a muita gente oriunda da classe média e, portanto, funcionários do sistema do import-export colonial, funcionários administrativos, gente das Forças Armadas, gente das companhias de navegação e, portanto, torna-se um colonialismo popular, um colonialismo de base social ampla, o que permite um enraizamento estrutural das ideias da grandeza, da expansão, do mito heroico do poder colonial, enraizado, social e politicamente enraizado. É preciso dizer que o 25 de Abril em Portugal, o movimento militar e depois o movimento revolucionário que sucedeu, operam uma mudança importante nesta situação porque impõem a derrota militar na guerra colonial, ou seja, o colonialismo português e a ditadura colonial fascista que existia perde a guerra, é derrotada na guerra colonial e derrotada pelo seu próprio exército, que se recusa a continuar a combater. E, portanto, o sistema acaba, mas não a ideologia do sistema. Ou seja, uma ideologia colonial profundamente enraizada. Eu, pessoalmente, acho que há uma espécie de racismo estrutural na sociedade portuguesa e que vem agora de cima. Quando internacionalmente a extrema-direita reemerge em força nos países europeus, um dos grandes lemas que traz para o debate político, para a agressão política, é exatamente o tema da grandeza colonial, do passado heroico, do racismo, da política anti-imigração. Todos esses valores da ideologia colonial são restaurados. A extrema-direita em Portugal é neocolonialista, é racista, é xenófoba, e isso corresponde a um enraizamento profundo dessa realidade na sociedade portuguesa. Escrevi um pouco sobre isso, sobretudo num livrinho que saiu sobre um programa que fiz para a televisão, chamado História a História, África, onde orientei um programa sobre o colonialismo português, país a país, Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, e aí analisei os mitos do colonialismo, as suas realidades
e a sua situação atual. A segunda época de guerras coloniais em Portugal, iniciada em 1961 e só terminada em 1974, é muito devedora exatamente desse passado colonial e desse passado de guerras coloniais. Portugal travou, no final do século XIX, as chamadas guerras de ocupação efetiva, que se prolongam em certos países, como na Guiné, até aos anos 30. E depois a guerra, com uma particularidade, é que a resistência anticolonial era levada a cabo por movimentos que, de natureza proto-nacionalista, tribal, muitas vezes, o que os diferiu essa primeira vaga de resistência da segunda, a partir de 61, na realidade a partir dos anos 50, com a constituição de movimentos de libertação nacional, ou seja, a criação de uma identidade nacional nesses países, que acaba por triunfar com o 25 de abril de 1964 e com as independências que se sucedem em 74 e 75. O colonialismo tem uma grande importância no estudo do fascismo português e é, sobretudo, desse ponto de vista, que eu tenho abordado o problema da ideologia colonial e da importância ideológica. Reparem, Portugal é o único país europeu que nunca negocia com movimentos de libertação. Todos os países europeus, antes de negociarem, travaram guerras coloniais. A França travou, na Argélia, na Indonésia, a Inglaterra por todo o lado, a Holanda no que hoje é a Indonésia, por aí fora. Todos eles, antes de negociarem, travaram guerras. Foi a incapacidade e a noção de que se remava contra o vento da história que fez eles pararem para negociar. Em Portugal isso não aconteceu. É o único país colonial que não negocia. Mesmo quando se moderniza no pós-guerra e se vira para uma exploração colonial moderna, com o investimento de capital, com a exportação de capitais, com a colonização branca, com o estabelecimento de uma rede militar e policial, com a realização de infraestruturas, ou seja, a busca de um colonialismo, com o início da industrialização e da extração mineira, mesmo nessa viragem do pós-guerra, a posição do governo português é de integrismo total, ou seja, Portugal é uma nação pluricontinental, do Minho a Timor, é inconstitucional, por isso em questão, é um ato de traição à pátria, e se havia algum problema que era rigorosamente tabu durante o fascismo, era discutir a questão da guerra e a questão das independências coloniais. Mas é como tudo. A resistência popular, o cansaço com a guerra e vou terminar por uma espécie de ironia da história. Quem interpreta o cansaço e a oposição à guerra colonial em Portugal é aquela parte do exército que a combatia no terreno. São os oficiais intermédios, são os capitães, os comandantes de companhia, aqueles que sabiam por experiência própria da acumulação de comissões de serviço que era mentira o Portugal do Minho a Timor, sabiam que a guerra era uma guerra que não se podia vencer e que estava destinada a ser derrotada. E a partir de uma certa altura interpretam o cansaço e a oposição à guerra com o golpe militar, que depois se transforma numa revolução em Portugal. E, portanto, nestes 50 anos das independências,
saudemos também o papel dessa gente, o papel dos oficiais intermédios e das pessoas que, no fundo, se puseram ao lado dos movimentos de libertação para mudar o mundo nas colónias portuguesas. Muito obrigado. Muito obrigada por este convite. Também é escusado será dizer que para mim é uma grande alegria estar aqui com o Mário Lúcio, com o Fernando Rosas, com o professor Martinho, e cumprimento todos os que estão aqui. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Fernando Rosas pelo que disse. Muito obrigada. Nos dias que correm, as suas palavras são um carinho para mim. Sim, muito obrigada. Queria dizer, em relação à questão, que, ouvindo o Fernando Rosas, para mim é uma alegria ver que a história é importante. E este tema que aqui nos une, que hoje é acusado como sendo um tema revivalista, porque já se deveria ter ultrapassado, porque já não se deveria estar a falar disso, porque é mexer numa ferida que dói e que não vale a pena, porque é um tema de desunião, tudo isso. Os dias que passam precisamente indicam que vale a pena mexer na história, voltar à história e perceber que há elementos de continuidade e que a história é ondulatória e que, por vezes, parece que se está ultrapassando e depois volta-se para trás, alguma coisa ficou de resistência. Tudo aquilo que o Fernando Rosas acaba de dizer corresponde a realidades que não passam pela interpretação subjetiva, passam pelo enunciado concreto dos factos. E isso é importante perceber. Não são interpretações subjetivas com tendências para aqui ou para ali. Correspondem à realidade dos factos. Ora, o que está a acontecer hoje é que houve uma resistência à revolução. Passados 50 anos, percebe-se perfeitamente que houve em Portugal um Portugal submerso, que não encontrava voz para se expressar e que de repente explodiu, encontrando numa situação social de desequilíbrios injustos, naturalmente, mas encontrando aí uma alavanca para se associar a ideias que infelizmente não provêm só de Portugal, provêm do mundo inteiro hoje. E, portanto, há uma perfeita consonância com aquilo que está a acontecer em Portugal, com o que vem, digamos, da nova arquitetura que se está a formar geoestratégica, em que várias regiões do globo querem, de novo, ser donas do mundo e se estão digladiando. Por isso todas dizem, nós queremos voltar outra vez a ser grandes. Todos estão a querer ser grandes e até Portugal quer voltar outra vez a ser grande. E a lógica é toda essa, em que a grandeza, em vez de ser no domínio dos valores, aquilo que no fundo foi a nossa adesão à Europa, que foi aderir a um espaço que queria ser pacífico, que queria ser justo, que queria olhar para as pessoas individualmente como seres que precisam de atenção. Pelo contrário, o que está a acontecer é voltar para trás e, dentro da própria Europa e de Portugal, pôr-se toda a arquitetura pacífica e a toda a arquitetura, enfim, que tende a olhar para os cidadãos como seres de direito íntegro. O que acontece é que está a voltar para trás. E, por isso, é muito importante voltar à história, outra vez. Não são atos revivalistas, são atos de lição e de esclarecimento. Naturalmente que a literatura coloca-se numa posição diferente da história. Uma vez eu disse numa entrevista uma frase que, de certa forma, que muitas vezes eu digo, é a frase que me acompanhará até ao fim da vida, e que é esta: a literatura lava com lágrimas ardentes os olhos frios da história. Os olhos frios da história são estes que o Fernando Rosas acabou de dizer. A literatura lava com lágrimas ardentes. A literatura é um espaço de emoção. Ora, eu tenho, de facto, escrito sobre isto sem nunca ter propositadamente escrever sobre isto. O livro talvez mais ancorado nesta situação tem por título A Costa dos Murmúrios.
A Costa dos Murmúrios nasceu, foi um livro que publiquei já em 88, portanto já lá vão vários anos, mas ele resulta de uma experiência direta que eu fiz de ter estado em Angola e Moçambique nos últimos anos do antigo regime e ter acompanhado pessoas muito próximas daquilo que eram os últimos momentos da guerra colonial e que foram momentos brutais, porque é dentro do exército que se cria precisamente uma vanguarda que não vinha só dos interesses económicos, como hoje se diz, que os militares se revoltaram porque não ganhavam o que queriam, porque iam ser ultrapassados por outras classes, tudo isso que se diz, não é assim. Pelo menos a minha perspectiva não foi assim. Eu assisti à revolta dos militares que se organizaram antes do 25 de Abril porque percebiam que eles estavam sofrendo de alguma coisa injusta e as populações sofriam de situações injustas. Eu sou testemunha direta de militares que, quando se atirava napalm no norte de Angola, chegavam a casa e passavam 3 ou 4 dias sem conseguir conciliar o sono, porque diziam que tinham destruído machambas e atacado pessoas e lembravam-se dos agricultores do seu país, os pais e os avós deles que cultivavam as pequenas terras e diziam: se os meus pais e os meus avós estivessem a cultivar as terras e viesse napalm sobre eles. Essa consciência nasce no seio dos militares. E é por isso que o reconhecimento em relação àqueles 5.000 homens que no dia 25 de Abril saíram para a rua, percebendo que poderiam, de facto, não voltar a casa, de facto, esse reconhecimento, possivelmente, ele ainda não está completamente feito. A história terá ainda de fazer esse reconhecimento. Agora, como escritora, eu não começo a escrever, não, digamos, baseada nas ideias globais, mas com um sentimento de proximidade em relação às pessoas próprias, em relação ao mistério que as move. E muitas vezes, quando me perguntam porque é que eu escrevo, eu digo porque quero ser testemunha do tempo que passa. Eu gostava de, como outros meus colegas, escrever sobre outros momentos da história e do passado, que dão livros magníficos e que também elucidam o presente. Mas eu acho que a minha geração, nós vivemos um momento de transição tão importante e tão simbólica do que foi a relação entre a Europa e a África, e a Ásia, e a América do Sul, que nós temos uma experiência vivida direta tão forte que é impossível não sermos testemunhas escrevendo sobre essa. E hoje mesmo, na mudança que se está a operar, nós escrevemos, e creio que os meus colegas não estarão longe de mim, pelo menos os da minha geração, e muitos dos mais jovens, que nós escrevemos porque aprendemos nos anos 70 e 80 uma gramática de relação de poder entre as nações e entre os povos que nos ajuda a compreender aquilo para o caminho que neste momento estamos a trilhar. E é com esse conhecimento empírico e direto que hoje interpretamos o que está a acontecer. Pois bem, eu diria que aquilo que pessoalmente mais me tocou, nesses anos, os anos finais dos anos 70, foi perceber que os portugueses e os povos, no caso que eu conhecia, os africanos, havia laços subterrâneos de fraternidade íntima, ao lado de outros laços que eram de grande crueldade. Quando se dizia nós não somos racistas, eu sou testemunha de que havia muita gente que não era, havia gente que era de inclusão absoluta e de fraternidade uns com os outros, mas, de facto, havia muita gente que não era. Talvez o que eu tenha aprendido é que nenhuma sociedade é homogénea, mas todas as sociedades são heterogéneas, elas estão sempre divididas. Depende dos pesos da percentagem para um lado ou para o outro.
E eu diria que, voltando atrás, em África eram mais os racistas do que os outros. E que, hoje em dia, em Portugal, eu não sei medir a quantidade, mas continua a haver racistas que vão para a rua fazer propaganda de que Portugal não é racista, sendo os racistas eles próprios. E isto é um paradoxo, e é um paradoxo das sociedades. E, portanto, é impossível um escritor, quando por acaso tem acesso à palavra pública, não esquecer o que escreve, ou não esquecer, ou pelo menos fechar as páginas dos livros de ficção ou da poética e não dizer com aquilo que sabe aquilo que, enfim, deve dizer, não para amedrontar as pessoas, não para as desunir, mas para esclarecer. Eu acho que faz parte. E tenho a ideia de que o momento que nós estamos a atravessar é muito importante e, sobretudo, que não se diga mais que quando se fala deste passado é porque se está recusando falar do futuro. Aquilo que o Fernando fez, e possivelmente irá falar o Mário Lúcio, é, ao falarmos do nosso presente que remonta ao nosso passado, nós estamos a propor uma leitura daquilo que é o nosso futuro e a entender os meandros do presente. Muito bom dia. Quero saudar a todos e, neste momento, agradecer as palavras do professor Fernando Rosas e dar um abraço de solidariedade à minha querida amiga, quem admiro muito, desde que nos conhecemos pessoalmente, por, em determinado momento, ter tido a voz mais plural que eu escutei nos últimos anos na Europa. Eu, há uns anos atrás, com muitos amigos em Portugal, e até já estava a me afeiçoar a uma coisa que eu gosto muito dos portugueses que existem em Cabo Verde, que em Cabo Verde chama-se morabeza, mas é uma certa afabilidade. E que também ficou em Cabo Verde. Quando, de repente, resolvi dar a minha opinião sobre as estátuas. Porque eu disse que eu não achava justo. Portugal mudou. Que os descendentes de africanos, nascidos em Portugal, com passaporte português, nacionalidade portuguesa, tenha de passar todos os dias por uma rua onde está um senhor a cavalo com uma espada apontada sobre a cabeça de um negro. Vamos contextualizar, sim, mas é possível. Porque isto é como colocar a fotografia do estuprador à porta do tribunal para que todos os dias a vítima veja quem o estuprou. Quem estuprou. Isso não... Portanto, a violência pública deve ser permanentemente revista e minimizada. Mas quando a Lídia Jorge falou, nós em Cabo Verde, agora falamos nós pela voz do outro. E a minha solidariedade total, o meu carinho, e dizer-lhe que há momentos em que a história nos oferece a oportunidade de nós nos cumprirmos. Nem toda a gente tem essa sorte. A senhora, minha amiga, cumpriu, como dizia José Martí, com a obra da vida, com este gesto neste tempo. E a Lídia falou uma coisa muito importante agora, que é quando nós falamos do presente, para nós os africanos, o tempo é o tempo tal. Para nós, o passado, o presente e o futuro é um exercício que se vai ainda aprendendo. Quem fala com os espíritos e pede conselhos não pode ter a noção refratária do tempo. Mas ela é um exemplo, porque o passado passou
dizem alguns, mas o pior é que nos proíbem do passado que já passou. Falemos do presente. Muito bem. Mas o presente mesmo tem duas saídas. Ou é a memória ou é a imaginação. Então, nós, por agora, os escritores, temos a imaginação, estamos permanentemente a inventar futuros, mas para isso é necessário memória, para não inventar futuros falsos. De modo que ainda há uma parte deste processo que não falou. Quando dou as minhas palestras na Europa, eu disse, eu ainda não falei, mas também eu percebo as reações violentas. É muito difícil para quem andou 5 séculos a falar e nunca ouvir, de repente começar a ouvir. Mas é preciso o exercício da escuta. A começar por aí. Porque é nos pontos de vista que se complementa a história. Nós sempre ouvimos uma narrativa, lemos uma narrativa, aprendemos essa narrativa, e, a partir de um sentido crítico e da própria vivência, nós percebemos que essa narrativa é uma parte da história. Precisa de outra narrativa. E agora nós estamos, como produto da liberdade, exatamente, a expressar qual é o nosso ponto de vista. Como é que nós vivemos a colonização do lado de lá? Como é que foi o processo da descolonização, da libertação, das independências? Eu gosto sempre de começar pelas metáforas. E vamos fornecendo alguns elementos para a mudança da narrativa. No contexto africano, falar de 50 anos de independência seria melhor dizer 50 anos da reconquista da liberdade. Exceto o caso de Cabo Verde, que se pode dizer perfeitamente 50 anos de independência. Porque no século XV, Cabo Verde não existia. Mas quando no século XV os portugueses chegaram a vários lugares, esses povos eram livres e independentes. No Brasil, no continente africano. Não eram estados, mas eram nações com as suas estruturas administrativas, de gestão, estruturas políticas, jurídicas. Perderam essa liberdade. E depois, fruto dessa colonização, foram organizados vários povos, e como dizia o professor, também consequência da Conferência de Berlim, sobre territórios com nomes. Mas, quando os portugueses chegaram à costa ocidental da África, a Guiné-Bissau não existia. Igualmente, a Angola não existia, sobre o termo jurídico ou territorial coerente, como acontece hoje, que figura a noção jurídica do Estado. Mas existiam povos que eram livres. O efeito dessa invasão, o efeito da colonização, até a colonização é a posteriori, não é? Cria-se um estatuto de diferenciação clara. Na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, as pessoas que lá estavam, quando foram colonizadas, ao contrário do que faziam os gregos e os romanos, convertia todo mundo em cidadão grego ou romano, aqueles ali não eram portugueses. Havia um estatuto jurídico chamado Estatuto do Indigenato. E eles eram considerados indígenas. Havia hospitais para indígenas, impostos indígenas, ruas para indígenas. Na Guiné-Bissau, os indígenas entravam na cidade com o toque do sino para vir trabalhar às 6 da manhã e, ao toque do sino, às 6 da tarde, tinham todos que abandonar a cidade de Bissau. O Estatuto do Indigenato era que regulava a condição
desses indivíduos não tinham passaporte português. E havia uma possibilidade de algumas pessoas ascenderem à condição de português, os assimilados. Mas tinham que fazer prova. Por exemplo, na Guiné, a prova é uma matéria literária muito bonita. Tinha que provar que sabiam usar faca e garfo. Estava ali na lista das condições de acesso para ser, por exemplo, funcionário administrativo, ou para entrar para o exército, ser polícia, enfermeiro, alguns postos a que podiam aceder. E na Guiné, é interessante, havia um cacifo que dizia se comia bacalhau no Natal. E ali, se passasse nessa prova, podia ter acesso. Então, esse descontentamento leva a uma organização, primeiro dos intelectuais, de luta contra esse estado em que viviam as pessoas. E é muito importante dizer que muitos portugueses, por exemplo, em Angola, no processo dos 50, que foi digamos, a primeira manifestação de rua contra o regime fascista colonial, haviam vários portugueses. E mais, eu volto atrás. Eu nasci num lugar chamado Tarrafal, na Ilha de Santiago. Quando nós ainda não falávamos de independência, quando nós ainda não falávamos de autodeterminação sequer, quando nós não tínhamos ainda opinião antifascista, claro, nem sequer tínhamos feito alguma manifestação, 132 portugueses foram deportados para a aldeia onde eu nasci, chamada Tarrafal, para o campo de concentração. Eu escrevi um livro chamado O Diabo Foi Meu Padeiro, que conta um romance sobre o campo de concentração, desde a chegada dos primeiros portugueses em 36 até a saída do último português em 56, o Chico Sapateiro, depois a entrada dos africanos, os angolanos em 61, os guineenses em 62, os cabo-verdianos em 70, até o 1 de maio de 1974. Eu devo também parte da minha liberdade pioneira a esses 132 portugueses antifascistas que foram parar a minha aldeia. 32 deles morreram lá. Nessa prisão não morreu nenhum cabo-verdiano. Aliás, eles, os portugueses, construíram essa prisão horrível. Muitos morreram em condições degradáveis. Então, a memória também é feita de gratidão, ou versa-vice. Mas, para ligar esse processo de luta, que é não uma luta do um contra o outro, mas era um processo também de confluência. Vários momentos africanos e portugueses lutaram junto contra o regime. Amílcar Cabral dizia: nós não estamos a lutar contra o povo português, estamos a lutar contra o regime fascista e colonialista português. Quando se desencadeou a luta armada na Guiné-Bissau em 1963, já havia várias propostas de negociações e que o regime fascista sempre rejeitou. Até o momento em que, em 1965, 66, a guerrilha já dominava 1/3 do território da Guiné-Bissau e foi avançando. Desde ali se soube que a guerra não tinha solução militar. Portugal gastava cerca de 40% do seu orçamento nas guerras coloniais. E houve momentos em que tirava os jovens da universidade para ir combater. Portanto, era uma guerra insuportável. Mas Salazar persistia e depois, mais tarde, o seu sucessor, Marcelo Caetano.
Até que, em 1968, já como última solução, mandam para Guiné um brigadeiro, depois promovido a general, que tinha estado em Angola, chamado Antônio Ribeiro de Spínola. E ele, realmente, quando chega a Guiné-Bissau, coopta as populações e dá uma viragem na guerra. Consegue equilibrar as forças e, pela primeira vez, a guerrilha sentiu que podia perder a guerra. E, quando equilibrou as forças, propôs uma negociação para o fim pacífico daquele conflito. E ele vai ao Senegal, a Casamance, negociar com o presidente do Senegal, mandatado pelo chefe da guerrilha, Amílcar Cabral, o presidente Leopoldo Sédar Senghor, e chega a um acordo. O acordo era cessar-fogo imediato, 15 anos de trégua, e depois desses 15 anos de trégua, um referendo para a independência, se o povo queria ou não a independência na Guiné. Cabo Verde não estava na lista, porque diziam que Cabo Verde era inegociável. Cabo Verde não podia ser independente, e isso durou até depois da Revolução dos Escravos. Ora, o general Spínola, na sua alta, foi completamente desautorizado por Marcelo Caetano. Ele entra em depressão, fecha-se nos quartéis e, na mesa dos oficiais, todas as quintas-feiras, tinha reunião com os que viriam a ser alguns, os capitães de Abril. Isso para mostrar a correlação entre a luta antifascista dos portugueses e a luta anticolonial dos africanos. Isso foi que derrubou o regime. Pouco a pouco, a polícia política secreta de Portugal, que estava infiltrada dentro no exército, foi também informando sobre a atitude dos capitães. E muitos deles foram praticamente expatriados para Portugal. E esses capitães conseguem fazer a beleza que foi a Revolução de Abril. Tanto é que o primeiro presidente de Portugal, depois da Revolução, foi o general Antônio Ribeiro de Spínola, que tinha sido imediatamente retirado da Guiné após as negociações com o Senghor. Nessa época, a guerrilha, em 1973, ano do assassinato de Amílcar Cabral, já dominava 2/3 do território da Guiné. Portanto, a guerra já estava perdida. Tanto que Amílcar Cabral é assassinado em 1973, em janeiro, e em setembro a Guiné-Bissau declara unilateralmente a independência. Então, esse processo é um processo comum e não um processo de um povo contra o outro, mas de um povo a libertar-se de um sistema e de um regime. Obrigado ao Mário, obrigado à Lídia, obrigado ao Fernando. Eu teria muitas perguntas. Quando me chamaram para mediar, eles me informaram só, você vai formular muitas perguntas, mas não vai dar tempo de fazer todas as perguntas que você gostaria de formular, porque nós temos um teto aqui até 11h45, não é isso? Para a sessão, e então eu tenho que passar para as perguntas do público, mas eu vou fazer só um comentário que, no bojo das perguntas do público, se vocês quiserem comentar, porque no discurso da Lígia, ela fala que a gente precisa, no discurso a que o Fernando se referiu, eu me referi, ela fala que a gente precisa ter coragem também para enfrentar os pecados dos descobrimentos. E talvez um desses pecados, eu não gosto da palavra, mas, no caso português, seja um pouco a falácia do lusotropicalismo, que sustentou, não é, o sistema colonial português e deu um apoio significativo, e que, na minha opinião,
se mantém com reflexos significativos hoje na sociedade portuguesa, inclusive entre históricos opositores do regime salazarista. Então, isso é uma questão que talvez o enfrentamento da memória precise tratar com cuidado. Mas eu, como obediente às ordens que me foram dadas, eu queria passar para a pergunta. Quem quiser perguntar, eu não sei se tem alguém recebendo, mas se não tiver, não tem problema. Pode fazer a pergunta e eu peço para... tem ali. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, então, escrevendo e colocando, se puder, o nome para... Enquanto... Temos... Obrigado. Se vocês quiserem ir comentando... Aí, Mário. Enquanto as pessoas fazem perguntas... Vocês que já tem perguntas ali formuladas, então vamos obedecer à audiência, que é mais importante. Obrigado. Pedro Rodrigues da Silva, a pergunta. Eu vou fazer duas perguntas, tá, que me foram entregues agora. Pedro Rodrigues da Silva. Haverá ainda espaço na sociedade portuguesa para desconstruir o mito do lusotropicalismo? Essa é a pergunta do Pedro. E a outra, a Adélia Borges, não sei se é pertinente, mas gostaria de ouvir cada um sobre os livros que estão lançando agora. Então, vou passar... Agora eu vou passar de lá para cá, então, tá bom? Começa com o Mário, passa pela Lídia e pelo Fernando. Tá bom? A primeira, então, repetindo, se haverá espaço na sociedade portuguesa para desconstruir o mito do lusotropicalismo, e o outro é para comentar sobre os livros que estão a lançar. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Eu, como cabo-verdiano, nós em Cabo Verde não falamos dessas coisas. Nós, hoje em dia, falamos a luta contra a fome, contra a pobreza, educação, saúde. É isso. O lusotropicalismo foi um fundamento para justificar, de certo modo, o colonialismo brando. Nós já estamos a falar da criolização. Eu escrevi um livro chamado Manifesto à Criolização. E o que é? É um povo que nasce do encontro de vários povos, como é o caso de Cabo Verde, e tem que conviver na mesma pele com o verdugo e o açoitado, com o escravo e o seu carrasco. Porque nós somos, os cabo-verdianos, produto desse encontro de culturas. E o que é que nós chamamos a criolização? Em vez de rejeitar, como construir uma cultura com esses elementos que veio de encontros e encontrões. Então, nasce uma cultura síntese. Então, em Cabo Verde, essa é a nossa
conversa, nós somos crioulos como identidade. E isso não tem nada a ver com ser negro, branco, azul, mulato, pardo. Não, essas são características ou sinais particulares, como se dizia antigamente. Agora, qual é a tua identidade coletiva? Nós somos crioulos, não somos lusotropicais. Isso, já passamos essa fase. O livro que eu estou a lançar neste momento chama-se, curiosamente, O Livro que Me Escreveu. E o livro que me escreveu, para além da história que eu deixo para vocês lerem, é basicamente sobre a literatura, os livros ou as várias formas de ler. Depois que a história já estava escrita, eu fui a uma conferência no Paraguai e a mesa era Nós somos o que lemos. E eu estava lá e disse, bom, se nós somos o que lemos, temos aqui duas interjeções, duas questões. Ou muita gente não é, porque não sabe ler, ou há outras formas de ler. Se nós somos o que lemos, nós não somos 132 milhões de analfabetos entre a África e as Caraíbas. Então, essas pessoas não são, ou sabem ler de um modo que nós não sabemos. Então, o livro é sobre que outras formas de ler existem. E é um livro importante por causa de nós querermos que os outros leiam o que nós queremos. E o exemplo que eu ponho, todo mundo aqui supostamente sabe ler. Mas se eu pegar agora um livro em japonês e digo, leia-me essa história, somos quase todos analfabetos. E alguém diz, eu sei ler japonês, eu troco por um livro em árabe, dá igual. Então, nós sabemos ler os signos que nos ensinaram. E, provavelmente, os indígenas do Brasil, os povos originários, conhecem signos que nós não conhecemos. E os africanos, os Ashanti, por exemplo, os Yorubas, têm o seu signo que eles leem, para além de saber ler nas folhas, nas árvores, nos rios, nas estrelas. São formas de leituras que eu trato neste livro. Pois, eu acho que o mito do lusotropicalismo passou. Hoje estamos numa outra dimensão. Não quer dizer que não haja resquícios de tudo isso e que, precisamente, muito da linguagem, enfim, de uma determinada posição de algumas faixas da sociedade não peguem exatamente nos princípios do lusotropicalismo antigo, mascarada agora de outra perspectiva, para continuar esse pensamento. Mas, na verdade, a sociedade é mais forte do que tudo isso. E hoje o que se está a acontecer é que os portugueses aceitam os brasileiros de braços abertos. A expressão é um bocado corriqueira, mas é de facto isso que está a acontecer. Eu lembro-me nos anos 80 e 90, quando ainda havia uma tensão grande entre os portugueses e certa imigração brasileira. Lembram-se, possivelmente muitos dos que aqui estão, do conflito com os dentistas. O dentista brasileiro chegou a Portugal, a área da odontologia é uma área extremamente delicada e muito cara, e os brasileiros ofereciam trabalhos muito mais baratos. Na minha família, na minha vizinhança, toda a gente ia aos dentistas brasileiros. E havia uma perseguição e havia todo um confronto com os... digamos, era uma guerra institucional em torno dos dentistas brasileiros. Está completamente enterrado tudo isso. Não há quiosque, não há restaurante, não há rua, não há nada, não há teatro, não há espaço nenhum, quer cultural, quer comercial, quer industrial, que hoje não tenha pessoas brasileiras, cidadãos brasileiros. E eu acho que isso é, de facto, magnífica, essa alteração. Não há uma lembrança, digamos, desse mito. Pelo contrário, eu tenho uma ideia que, por vezes, é rebatida, e eu compreendo porquê, que é de que os portugueses, de certa forma,
eu sei que sou idealista quando digo isso, mas que os portugueses se dão bem com toda a gente em 3 retângulos. O retângulo da mesa, o retângulo da cama e o retângulo da sepultura. Nós temos essa espécie de fraternidade imediata, que é aceitarmos-nos naquilo que são as aproximações básicas da humanidade. Depois, não fomos capazes, de facto, de divulgar uma cultura, nem sequer uma cultura crítica, como os ingleses foram capazes. Não fomos capazes de criar uma enciclopédia. Em 1830 e tal, estava-se a criar, já estava a ser criada a enciclopédia britânica na Escócia e enfim, no Reino Unido, e nós, ainda em 1900, não me lembro quando, 40 e tal, ainda não tínhamos a nossa enciclopédia feita. Não fizemos a difusão da Bíblia como os ingleses fizeram. Não criámos escolas nem universidades como os ingleses o fizeram na colonização. Nós tivemos um outro tipo de colonização. Foi uma colonização não cultivada, tal e qual como fizemos com o nosso povo. Deixámos o povo naquele estado de que Salazar falava, que bastava firmar o nome, escrever uma carta e fazer uma conta de somar. Era essa a ideia. Portanto, essa espécie de analfabetismo que era transmitido foi o analfabetismo também que deixámos. Mas, por outro lado, por temperamento, de facto, somos capazes dessa primeira abordagem, digamos, carnal, que é de sermos amigos, termos uma atitude, num primeiro momento, uma atitude fraterna. Só que ela, e como temos estado aqui a dizer, nunca é homogénea. É sempre heterogénea. E eu admito que hoje, ainda em Portugal, se diga é uma rapariga brasileira, sobretudo se é bonita, não vem com boas intenções. E que haja narrativas que, de facto, deprimem e que, para quem a palavra rapariga brasileira é alguma coisa negativa. O mesmo em relação aos homens, também pode-se dizer o mesmo, que vêm para roubar, mas são algumas pessoas. Eu acho que, na generalidade, há outra ideia, a ideia de abrir os braços às pessoas, de acolher. Não sei se estarei a ser lírica, mas a minha experiência e aquilo que vejo no dia-a-dia é que está sendo ultrapassado essa ideia antiga de que havia alguma coisa de ideal. Neste momento há alguma coisa real, que é um entendimento. Ainda que, tal e qual como neste momento, por toda a parte, a questão do imigrante esteja a ser também dificultada em Portugal. Portanto, esta é uma realidade que não está sendo, que não é, como é dizer, que não é estável. Há uma mudança permanente que está a acontecer. Eu espero que seja no bom sentido. Sobre o último livro, portanto, os livros, estão a ser lançados 2 livros. Penso que amanhã vai haver uma sessão e eu, nessa altura, falarei e não ocupava agora mais tempo. Fernando. Não sei se estou de acordo com a Lídia Jorge sobre o desaparecimento do lusotropicalismo em Portugal. O lusotropicalismo é uma ideologia que substituiu a afirmação racista da superioridade do homem branco nos anos 50, pela mão de um ministro das colónias chamado Adriano Moreira, e através da obra e da recuperação da obra do Gilberto Freire, para contar uma história, construir um mito, sobre essa especial aptidão dos portugueses nos trópicos para se misturar.
E, portanto, o colonialismo português seria um colonialismo particular, feito de micenização, de mistura, de entendimento. E isso é mentira. O colonialismo português, do ponto de vista da teoria e da prática, teve 3 grandes pilares. A transformação do trabalho escravo em trabalho compelido, trabalho obrigatório, as culturas obrigatórias nas principais plantações, algodão, café, etc. E uma terceira, o Estatuto do Indigenato, que é um estatuto abertamente racista. Como disse ali o camarada, é um estatuto que criava o branco com plenitude de direitos, o assimilado, se comesse bacalhau, que eu não sabia dessa particularidade tão interessante, ou se soubesse ler e escrever o português, e os 90% da população, que eram os indígenas, e que, portanto, estavam completamente excluídos da comunidade africana. O lusotropicalismo, portanto, é um mito, uma mitologia legitimadora da violência colonial. Eu não creio que isso tenha desaparecido. Vou mesmo mais longe. Eu acho que o discurso oficioso, não é oficial, oficioso, de alguns dos principais dirigentes políticos do país é lusotropicalista. Quer dizer, é um discurso de tentar dar uma visão do passado colonial e da gesta daquilo a que chamam os descobrimentos, exatamente baseada nesse jeitinho tropical dos portugueses se misturarem. E passando por cima, em grande parte, de muitos aspectos da violência colonial, da violência que está consubstanciada na relação colonial. E acho que essa ideologia lusotropicalista hoje está muito presente na vida, no discurso, mesmo no discurso oficioso, ou até principalmente no discurso oficioso. Temos o racismo, claro, o racismo de extrema-direita, etc., mas a extrema-direita usa o racismo, usa a violência racista a meias com o discurso lusotropicalista. O discurso da superioridade do homem branco está lá, mas também está todo esse mito de que o homem branco português, afinal, é diferente dos outros, porque soube misturar-se, soube conviver, soube... E, portanto, eu acho que o lusotropicalismo, enfim, do meu ponto de vista, não sou tão otimista, acho que o lusotropicalismo está aí, está lá no discurso oficioso em Portugal. No que toca aos livros, eu diria que publiquei um livro este ano, princípio do ano, sobre as direitas velhas e as direitas novas, para tratar do fenómeno da explosão da extrema-direita na Europa, sobretudo na Europa, ainda que naturalmente o fenómeno esteja longe de ser europeu, com os Estados Unidos, com o louco do homem da serra, do Milei na Argentina, etc., e na Índia, tudo isso. E, portanto, o meu livro é sobre sobre a caracterização e a localização desses fenómenos de extrema-direita na Europa. E aqui na feira estão a promover-se 2 livros, um deles vai ser apresentado à tarde, sobre o Salazar e o poder, ou seja, a arte de saber durar, que é um livro que, no fundo, é a razão pela qual eu fui para a história, não é? Eu vim de uma família republicana, democrata, anti-salazarista, e uma interrogação permanente ao longo da minha vida foi: como é que foi possível uma ditadura deste género durar tanto tempo?
meio século do século XX português. E, finalmente, resolvi tentar responder essa questão com esse livro, Salazar e o Poder, A Arte de Saber Durar. É um dos livros que vai ser agora apresentado. E o outro é um livro lançado pela Tinta da China do Brasil, e o outro, lançado pela mesma editora, que é um estudo comparativo do salazarismo e os fascismos. Ou seja, o salazarismo como uma modalidade dos regimes fascistas na Europa. E é sobre isso, uma vez que me pedem para ser breve, breve fui. Muito obrigado. Eu teria muito gosto em continuar a nossa conversa. Peço desculpas àquelas e àqueles que formularam perguntas, mas que eu não vou poder ler, porque tenho que obedecer a um teto. Eu, desde criança, sou uma pessoa muito obediente. Então, mas, mais uma vez, eu quero falar da minha honra e do meu orgulho de ter mediado essa mesa tão interessante. Então, muito obrigado. O que foi, Sofia? E vamos ter, né, ali na Travessa, não é? Perdão, Sofia. Na Livraria da Travessa, estão todas e todos convidados, o autógrafo dos livros aqui dos nossos autores, tá bom? Então, todo mundo em romaria para a Livraria da Travessa. Muito obrigado a todas e todos. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.